Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 4 de julho. Hoje é terça-feira da 13ª semana do Tempo Comum. Somos convidados a nos aproximar da Palavra de Deus, palavra que nos orienta, palavra que nos edifica, palavra que é o próprio Senhor que nos visita, toca a nossa vida, a nossa história e nos convida a segui-lo, amá-lo, servi-lo. Que o Senhor nos ajude neste bom propósito. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 8, versículos de 23 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos refletindo então o capítulo 8 do Evangelho de São Mateus. Estamos diante desse relato tão bonito da tempestade acalmada. É para nós um grande convite à experiência da confiança em Deus. Então, voltando o nosso olhar para o Evangelho novamente, nos fala então, Jesus entra na barca e seus discípulos o acompanham. Então, Jesus adentra a barca. Que barca é esta? Hoje podemos dizer que a barca é a própria igreja. Jesus é o comandante, aquele que está à frente, aquele que conduz a barca em meio ao alto mar. Enquanto eles estavam na barca, em meio ao mar, eis que uma grande tempestade acontece no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Alguns estudiosos vão dizer que a experiência desta tempestade é tão forte, tão tremenda, que não se assemelhava a algo comum. Então, se nós pararmos para pensar, os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, sobretudo os 4 primeiros, eles tinham este ofício de pescadores. Então, São Pedro, Santo André, Santiago e São João, eles já viviam esse ofício de pescaria, de pescadores. Com toda certeza, já enfrentaram muitos ventos contrários, muitas situações difíceis. Mas esta tempestade tinha algo anormal. Alguns estudiosos, em alguns momentos, vão até dizer, em algumas reflexões, que o termo que está aqui para designar esta tempestade é quase o mesmo termo de um terremoto. O que o terremoto faz? O terremoto nos tira o equilíbrio, nós temos a sensação que nos falta o chão. Então, o que os discípulos junto a Jesus estão vivendo? Essa noção de que perderam o controle, perderam ali aquilo que era para eles algo comum, que eles tinham uma certa segurança. Então, acabou todas as seguranças possíveis. Eles já não tinham mais esperança. O que eles viam diante deles? Uma grande e iminente tragédia. Não tinha mais o que fazer. Eles iriam verdadeiramente
morrer. Porém, a palavra nos diz que enquanto esta confusão estava acontecendo, Jesus dormia. Nossa, é até contraditório se nós pararmos para pensar. O caos, a gritaria e tanta coisa acontecendo e nosso Senhor Jesus Cristo estava dormindo. Por quê? A total confiança em Deus estava ali. Jesus confiava plenamente em seu Pai. Jesus confiava plenamente em Deus. Por isso não se abalou diante da tormenta, diante da tempestade. Ele dormia. Os discípulos, por sua vez, acordam o Senhor dizendo: Senhor, salva-nos, porque estamos perecendo. Olha, é a mesma expressão que Pedro vai dizer: Senhor, salva-me, quando ele está afundando, quando ele é convidado a andar sobre as águas. Deus salva, Senhor salva. Então, essa mesma expressão, ela pode ser chamada ou pode ser dita pela expressão Yeshua. Deus salva. Jesus. Então é como se ele dissesse: Jesus, estamos perecendo. E Jesus então responde: porque tendes tanto medo, homens fracos na fé. Então o medo nos congela, o medo nos paralisa, o medo não nos permite avançar. E Jesus nos questiona: por que tendes tanto medo? Somos humanos, somos fracos, pecadores, mas eis que diante de nós está aquele que é mais forte, nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo que se faz presente. Então, ele se levanta, ameaça o vento e o mar e se faz uma grande calmaria. Eu fico imaginando, amado irmão, amada irmã, qual foi o sentimento, como foi aquela realidade dos discípulos diante daquilo que eles viviam. Acredito que do pavor de morrer, o temor se apodera. Quem é este homem que até mesmo o vento e o mar lhe obedecem? Este homem é o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Não sei qual é, amado irmão, amada irmã, a tempestade que assola a tua vida, não sei quais são os ventos contrários, mas confiemos no Senhor. Ele está junto a nós. Ele está junto a nós. Que possamos clamar: Yeshua, Deus, salva-nos. Senhor, salva-nos. Que Ele possa de fato nos ajudar a ter esta firme esperança e certeza de caminhar. Existe até uma canção, meu barco não afundará. Procure depois essa expressão no YouTube, meu barco não afundará, para dizer essa experiência da nossa vida, que em nossa caminhada, em nossa vivência, em nossa experiência de fé, nós estamos na grande barca que é a igreja. Os ventos contrários, as tempestades podem nos visitar, mas somos convidados a nos aproximar naquele que está tranquilo, calmo, quieto, nosso Senhor Jesus Cristo, no sacrário. O Senhor está a nos esperar e é nele que vamos encontrar a força, o alento necessário para que possamos caminhar, para que possamos seguir em frente, para que possamos ir além. É assim que nós vamos vivendo a nossa vida, a nossa vocação, a nossa caminhada. Portanto, amado irmão, amada irmã, que a nossa vida, que o nosso coração esteja de fato unido ao Senhor e que em meio às tormentas desta vida, em meio aos ventos contrários, que a nossa oração seja este mais íntimo diálogo com Deus, que tanto nos ama, com o Senhor, que doa a sua vida por amor a cada um de nós. Olhando ainda para o Salmo no dia de hoje, o Salmo 25, nós temos como resposta: tenho sempre vosso amor ante meus olhos. O amor de Deus que se faz presente em nossa vida
e que se encontra diante de nossos olhos. E a primeira leitura, amados irmãos e irmãs, é do livro do Gênesis, capítulo 19, versículo de 15 a 29, que fala então os anjos que vão para destruir Sodoma e Gomorra, pois o pecado reinava naquelas terras, reinava naquelas cidades. O clamor dos inocentes era ensurdecedor, diz a palavra. Então, haviam pecados que brandavam os céus, que clamavam os céus, e os anjos vão para fazer com que a justiça divina aconteça naquele lugar. Ló é parente de Abraão, e por conta, sobretudo, amados irmãos e irmãs, de um pedido insistente de Abraão pelos justos da terra, esses anjos então vão salvar Ló. E nós estamos nesse relato dessa insistência dos anjos para que Ló saia. Então olha o que diz: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas e sai, para não morreres também por causa da iniquidade da cidade. Como ele hesitasse, os homens tomaram-no pela mão, a ele, a mulher dele e as 2 filhas, pois o Senhor tivera compaixão dele. Fizeram-no sair e deixaram-no fora da cidade. Então eles tiram de fato Ló daquela realidade. E a conclusão do texto diz assim: mas ao destruir a cidade da região, Deus lembrou-se de Abraão e salvou Ló da catástrofe que arrasou as cidades onde Ló havia morado. Então, amados irmãos e irmãs, este é o nosso Deus, o Deus que nos ama, o Deus que nos salva. E é importante entender, a palavra fala da justiça divina que aplaca, mas hoje em dia nós poderíamos até refletir um pouco sobre a nossa vivência, a nossa história. Deus não precisa vir, Deus não precisa viver ou fazer a sua justiça mais de um modo visível nesta terra. Um dia vamos ser julgados, quando nós falecermos e vivenciarmos então o nosso julgamento imediato. Então, a doutrina da igreja, ela é clara, amados irmãos e irmãs. Vamos viver 2 julgamentos. O primeiro julgamento, o julgamento imediato, aonde vamos diante de Deus julgar se somos merecedores ou não do céu. Então, se vivenciamos nessa vida uma vida de acordo com a vontade de Deus, um caminho na busca da santificação, da santidade, nós vamos dizer ao Deus da vida que merecemos o céu. Se mesmo nesta vivência, nesta caminhada, nessa busca constante de nos unirmos ao Senhor, talvez não tenhamos conseguido viver em plenitude, precisamos viver um período de purificação. Então, nós também vamos ter consciência de que vamos passar um período no purgatório, nos purificando com a certeza do céu. Porém, se nesta vida foi vivenciado então a falta de amor, o ódio, o total fechamento do coração, aonde se diz então que é o pecado contra o Espírito Santo, falando que nem Deus é capaz de nos salvar, infelizmente, dentro desta realidade, a condenação também se dará como sentença. Portanto, amado irmão, amada irmã, que possamos nesta vida, em nossa caminhada, procurar o auxílio, o socorro de Deus constantemente, para que possamos ir aos pouquinhos, construindo e edificando a nossa morada no céu. Lembrando que o próprio Senhor nos diz: vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei. Então, esse Deus que nos ama e cuida constantemente, um Deus que quer constantemente nos salvar. Então, diante das dificuldades desta vida, tenhamos de fato este amor, tenhamos de fato esta certeza de que Deus está ao nosso lado. Por que eu estou falando isso? Porque diante das dificuldades, uma das primeiras atitudes que nós temos é nos afastarmos da igreja. Deus nos garantiu: o reino dos infernos
não terão força contra a igreja. Nós passaremos por provações, mas o inferno jamais triunfará contra nós. Nós precisamos nos apropriar desta verdade e precisamos lutar com a nossa vida, contando sobretudo com o auxílio e a graça de Deus, para nos conformarmos com a vontade do Deus que tanto nos ama. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.